Fala, doutor, com todos esses, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal. Bom, ele aqui é mais um vídeo aqui desse canal. Como tiver saído esse vídeo, eu acho que já vai ter saído outro, já vai ter saído outro vídeo. Eu vou postar primeiro outro vídeo lá que eu gravei sobre o que eu acho sobre futebol brasileiro, sobre gestão, que eu acho sobre a questão de resultado, tudo. Então eu espero que vocês, se vocês puderem, vão lá do outro vídeo, assistir o outro vídeo. Bom, considera você deve ver aí da capa ou do tilto, né? Considera você deve ter visto aí do tilto ou da capa, que, só detalhe, o que esperar de tanto do Palmeiras e do Vasco. Primeiro eu vou falar aqui sobre o time do Palmeiras, sobre o Palmeiras. Depois eu vou falar sobre o Vasco. O Vasco já são dois times que eu conheço, que eu assisto bastante o jogo. O Vasco, que eu torço pro Vasco, que eu acompanho bastante. O Palmeiras também é um time que, depois do Vasco, vou dizer que é um dos times que eu também acompanho bastante, com um dos que eu mais acompanho depois do Vasco. Bom, o Palmeiras é um time que gastou muito dinheiro, depois que foi aqui, tanto que gastou o ano passado mais de 600 milhões no ano 2025. E o que se esperar desses dois times, né? E falando do Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras é um time que já vem migrando pro título, um time que já vem conseguindo bons resultados nos últimos anos. Do ano 2025 foi um ano que foi uma exceção. O Palmeiras, se não ganhar o estadual, vai para 2 anos, sem ganhar nada. Então, o Palmeiras é um time que, na minha opinião, eu acho que se não ganha o estadual, acho que já vai muito pressionado para outra competição. A meu ver, é um treinador que tem sido muito criticado pela torcida. O Palmeiras do ano 2025 acabou não conseguindo ganhar nem o estadual, foi para a final do estadual, perdeu, foi para a final da Libertadores, também perdeu, e, e foi vice brasileiro dois campeonatos, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Eu acho que do caso do Palmeiras, é, esse ano, se não ganhar, vai ficar considerando uma pressão muito grande, tanto para presidente, tanto para o Abel Ferreira, que tem sido criticado por alguns torcedores. O que eu acho do Abel Ferreira, tá? Vou dar minha opinião. Eu acho que o Abel Ferreira, sim, para mim, um dos melhores treinadores, e com todo respeito ao Filipe e aos outros treinadores, eu acho que o Abel Ferreira, para mim, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, se não o melhor. Mas eu acho que pelo investimento que o Palmeiras teve, por mais que o ano passado o Palmeiras teve uma pontuação alta, mais de 70 pontos no Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira eu acho que poderia fazer esse time do Palmeiras jogar mais, fazer esse time do Palmeiras ter resultados melhores. É claro que de tudo é culpa só do treinador. O treinador pode botar um estilo de jogo, pode botar lá seu estilo de jogo, dependendo se contra-ataque, se é posse de bola, e os jogadores acabar sendo responsáveis pelo resultado. Mas eu acho que o trabalho do Abel Ferreira sim tem que ser questionado, mas eu também não acho que é para mandar embora foi Abel, manda embora o Abel Ferreira. Eu não acho. Eu acho que o Abel Ferreira é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Ganhou duas Libertadores, ganhou não sei quantos estadual, ganhou Supercopa, ganhou dois brasileiros. Então, a meu ver, é um dos grandes treinadores, mas eu acho que em algum jogo ele tem sido covarde, principalmente contra o Flamengo. Na final da Libertadores ele botou, se não me engano, 3 zagueiros. Então, assim, o time do Palmeiras, eu acho que é um time que poderia muito mais do que está aí dentro. Se for por mais que tenha torcedores que falam que o time é ruim, eu acho que muito pela questão do resultado. O torcedor é assim. Mas o Palmeiras, para mim, é um dos melhores times do Brasil. Para mim, ficar aí pau a pau com o Flamengo, mas ainda dá para se dizer que o Flamengo hoje tem sim o melhor time do Brasil e do continente, né? Isso é uma idade, por mais que eu torço pro Vasco e não gosto do Flamengo. Aí eu sendo isso, o Flamengo é um dos melhores times hoje do Brasil, se não o melhor, tanto do Brasil e da América. Mas eu acho que esse time do Palmeiras poderia mais. E eu acho que em algum jogo, principalmente, o Abel Ferreira, na minha opinião, tem botado seu estilo de jogo lá muito, muito defensivo, principalmente como ele jogou da final da Libertadores. Aquele jogo, o Palmeiras foi um jogo muito ruim. É claro que, na minha opinião, a final da Libertadores, para mim, foi uma das piores finais da Libertadores da história. A final da Libertadores do ano passado, foi sim uma final da Libertadores que teve um jogo muito ruim, mas muito ruim, principalmente por dois times.
tratando dois melhores times do Brasil, por tudo que, que se imaginava da final da Libertadores. Na minha opinião, foi um jogo muito ruim. Que jogo pavoroso foi a final da Libertadores. E o Palmeiras é, perdeu pro Flamengo, porque tem um desempenho assim, muito ruim o Palmeiras. O Flamengo não fez nada demais, mas conseguiu ganhar. Então, assim, eu acho que tem que ser questionado o trabalho do Abel Feia, mas eu não acho que tem que ser uma coisa para mandar embora o Feia. E o que eu imagino para esse ano 2025, para 2026, perdão. Eu acho que o Palmeiras tem total condição, se ele vingar por todos os títulos, a vai ganhar tudo. Eu acho que entra assim como a minha já entrou já como falando favorito, o Paulista. Se vai ganhar ou não sei, perdeu lá pro Novo Horizontino, inclusive vai jogar contra o São Paulo. Eu acho que para mim é favorito para esse jogo. Eu acho que deve ganhar, velho. Eu lá das casas dele, então tendência a ganhar. Mas eu acho que já sei como for, também como um for candidato favorito para ganhar um brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas eu não sei o que vai ser esse time do Palmeiras. O time do Palmeiras é um time que tem oscilado bastante. O time do Palmeiras também é um time, na minha opinião, que em algum jogo ele vai conseguir bom resultado, algum jogo ele consegue bom resultado, mas é um desempenho muito abaixo. É muito jogo que o Palmeiras acaba tendo um desempenho muito ruim. Eu acho que o Palmeiras sim vai migrar assim por muitas coisas. Acho que pode ser que ganhe uma coisa ou outra esse ano. Se ganhar, eu acho que a pessoa fica megando. Então acho que o Palmeiras deve ganhar se alguma coisa. Bom, foi um negócio sobre o Vasco. Eu já falei bastante sobre o Palmeiras para o vídeo não ficar muito longo. O Vasco no ano passado, tá, gente? O Vasco, na minha opinião, ele vem de uma melhoria, vem evoluindo bastante. É, como o Abel Feia também é um treinador questionado de início também, já é um treinador questionado. Eu acho que o Fernando Diniz 2024 para cá, o Diniz vem fazendo um trabalho muito ruim. Não é à toa que fez um trabalho ruim em 2024, tanto do Cruzeiro, tanto do Fluminense, tanto do Cruzeiro. Em 2025, por mais que levou o Vasco na final da Copa do Brasil, e você pode fazer o que quiser do time do Vasco, mas eu acho que o time do Vasco poderia fazer um campeonato mais decente, um campeonato mais tranquilo. E o Fernando Diniz é um treinador que a grande maioria, ou todos os treinadores do Brasil já sabe como o Diniz joga, é aquela saída de bola, goleiro toca pro zagueiro, é, zagueiro toca pra lateral, todo já sabe como o Fernando Diniz joga aqui do Brasil. Então, eu acho que o Diniz é um treinador que não vem conseguindo fazer um grande trabalho. E eu acho que a grande questão é que o Diniz aí pode sim ser gaúcho. Ele pode fazer um time que dota 5 e é um time dota 7 e dota 8. O Diniz aí pode fazer, por exemplo, o Vasco chegar na final da Sul-Americana ou na final de novo da Copa do Brasil e ser campeão. Então, ao mesmo tempo que o Vasco pode estar brigando para o cair ou ficar no meio de tabela do Brasil, ele pode ser campeão da Sul-Americana, campeão estadual, campeão da Copa do Brasil. Mas o time do Vasco, eu acho que tem sim suas limitações, do caso o elenco. Eu acho que tem torcedor que pode falar do time, o elenco é fraco. Eu não acho que o time do Vasco é ruim. Eu acho que o time do Vasco hoje, o time do Vasco, os 11 jogadores titular, para mim é um dos grandes, para mim é um dos times assim que está assim, entre aí os 10 melhores, quem sabe, do Brasil. Então assim, hoje o Vasco tem sim, tem dois zagueiros bons, tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Mas o Vasco é um time que tem oscilado bastante. E o Fernando Diniz também já é um treinador que a maioria das pessoas já sabe como o Diniz joga. Então acho que o Vasco pode sim chegar ao 11. Agora está chegando reforço, né? Está chegando reforço. É um time que tem melhorado bastante. E é um time que está no processo de construção. Eu perdi por mais que ter toda a crítica aí. Mas o Vasco é um cara honesto, é um cara que tem conseguido fazer muita coisa boa. Então eu acho que o Vasco é sim um dos times que pode sim chegar hoje das Copas. É, pode ser que o Vasco, por exemplo, ganhe um brasileiro, pode, mas eu acho que isso não vejo o Vasco como candidato, por exemplo, para ganhar um brasileiro, mano. Tá muito 11. Eu acho que o que o Vasco pode ganhar é as Copas. É as Copas. O time do Vasco pode sim chegar hoje da Copa, das Copas, né? E o Fernando Diniz é um treinador com peso, na minha opinião. Só que eu acho que o time do Vasco tem sim ainda muitos problemas, principalmente defensivo. O Vasco pode ter. O Vasco dá para dizer que tem sido um dos melhores ataques do futebol brasileiro. É à toa que se for o número de gol que o Vasco fez no ano passado. Foi um dos times que mais fez gol no ano passado.
Só que o time do Vasco é um time que toma muito gol. Esse é o grande problema. O Vasco tem esses seus problemas defensivos. Então, assim, se eu tivesse que arriscar a Cal é amiga do Vasco, eu chutaria aqui meio de tabela. E caso que os reforços, eu acho que o time do Vasco pode até brigar com a Libertadores, pode ficar em sexto, quinto. Eu acho que o Vasco tem esse potencial. Mas eu tenho como saber o que vai ser do Fernando Diniz. O Diniz é um treinador que pode uma hora o time perder, jogando mal, ou até jogando bem. E uma hora o time pode jogar, uma hora o time pode ganhar jogando bem, CABT 3, 4-0, o time jogando bem, com posse de bola, que é a saída, aquele futebol bonito. Então assim, o Diniz ou vai fazer um trabalho muito ruim ou faz um trabalho muito bom. Ou vai fazer um trabalho muito bom. O Diniz realmente é assim. E o Diniz não é um treinador que tem fazido um grande trabalho de 2024 para cá. A grande questão é que o Diniz é um treinador que consegue fazer o time ser gaúcho das Copas. O Eto aqui em 2023, o Fluminense foi campeão da Libertadores com um time assim, na minha opinião, muito atrás dos outros times. Aí, se você for pegar o time do Fluminense, comparar com o Flamengo, o Palmeiras, os outros times, tá muito atrás. Muito atrás. O Fluminense está muito longe de ser um dos melhores times do Brasil. Está muito longe de ser o melhor time do Brasil, é. Então, assim, o Fluminense é um time mediano, na minha opinião, mesmo nível do Vasco, torcedor do Fluminense para me xingar, dizer o que for, mas para mim, o time do Fluminense, assim, o Vasco não deve nada ao Fluminense. Então, assim, o Diniz é um treinador que pode sim fazer esse time do Vasco jogar bastante, pode sim fazer esse time do Vasco competir e até brigar com o Sul-Americano para a Copa do Brasil. Mas eu tenho como assim prever o que vai ser o Vasco do ano 2026. O que eu acho, né? No final do ano passado o Vasco chegou na final da Copa do Brasil. Eu até acho, gente, que o Vasco conseguiu competir melhor, conseguiu jogar melhor que o Corinthians. A grande questão é que a estratégia que deu certo foi do Corinthians, não é? O Vasco perdeu aqui a final de 2025, do ano passado, o Corinthians, não porque fez um jogo ruim ou horroroso, não. A questão é que a estratégia do Corinthians foi a que deu certo. A estratégia do Corinthians deu certo, a do Vasco não deu. O time do Corinthians saiu de transição, isso é uma coisa que até eu sabia. O time do Corinthians é um time de transição. Essa saída de contra-ataque com aquele lá, o Rui. E até eu sabia. Se eu sabia, o Fernando Diniz devia saber disso. Então, eu acho assim, a final da Copa do Brasil, o Vasco conseguiu competir. Eu acho que fez dois jogos até bom, ok? Mas a grande questão é que a estratégia que deu certo não foi a do Vasco, do jogo do Maracanã, foi a do Corinthians. Então, assim, eu acho que tem algum tipo de estilo de jogo, algum tipo de coisa que o Diniz precisa ver o seu estilo de jogo. Estou dizendo que o time do Vasco não tem qualidade para jogar com posse de bola, não. O time do Vasco é um time, assim, na minha opinião, muito bom. Eu acho que precisa, assim, de reforço. Eu acho que esse ano vai ter um time muito bom. Mas vai ter jogo que vai ter que fechar a casinha, vai ter que sair de contra-ataque. Não adianta você, por exemplo, jogar com o Palmeiras, lá do Allianz Parque, achando que você vai chegar lá e vai golear, o Palmeiras vai ganhar, vai ser um jogo fácil, vai, meu amigo. Você vai ter que fechar a casinha, ou então jogar com calma, ter uma estratégia, assim você pode tomar uma goleada, meu amigo. O Palmeiras é do dia bom com o Vitor Roque, com o Faco Oco, com esses caras, oi? Tem outros jogadores também, o Maurício. O Palmeiras no dia bom, o Palmeiras pode meter uma goleada lá de 3, 4 a 0. Pode fazer isso. A gente viu o Palmeiras no ano passado, em algum momento da temporada, sendo um time bastante competitivo. Eu tava falando isso do Palmeiras. O Palmeiras no ano passado mostrou de algum tempo, foi um time muito. Ou de algum período, de algum jogo, um time muito competitivo. Então, assim, vai ter jogo que o Vasco. Vai ter algum jogo que o Diniz vai querer ver o seu estilo de jogo, sua estratégia. Eu acho também o Diniz já é um treinador assim que já tá, como posso dizer, muito. Ele já sabe, né? Já tá manjado, é. Tá manjado, é como outras pessoas dizem. Tá bem manjado seu estilo de jogo do Fernando Diniz. Então assim, eu acho que. O que eu acho que eu dizer? Eu acho que o Vasco não foi o candidato para a Sul-Americana. Eu acho que. Não estou dizendo que essa tem que ser a prioridade. Quem tem que decidir isso é a diretoria do Vasco. Mas eu acho que o Vasco ia ser assim como foi outro candidato para a Sul-Americana. Ah, mas o jogo contra o Flamengo foi um jogo assim que o Vasco jogou muito mal. Minha gente, o Vasco não tem conseguido ganhar do Flamengo há um bom tempo. O Vasco não tem conseguido competir todos os jogos com o Flamengo. Isso não é a questão do time, não, minha gente. Não vamos inventar coisa que o time do Vasco é ruim, que perdeu do Flamengo, que tem azada, não. O Vasco, isso daí já é uma coisa com. Isso já é uma coisa. O time do Vasco, como jogo com o Flamengo, tá? O Vasco tem sim um time muito bom que pode sim competir. Então, assim, eu acho que a grande questão é o seguinte:
O Vasco aí pode sim focar da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Acho que o Vasco tem sim condição de ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, até o Carioca, apesar de não é um título, uma competição tão importante. Eu acho que não tem que ser a prioridade do Vasco, mas seria bom ganhar o estadual, que esse ano já vai fazer 10 anos se eu ganhar. Então seria bom, mas eu acho que a prioridade pode ser a Sul-Americana. Ou então a Copa do Brasil é que mais dinheiro passo. Então assim, esse foi o vídeo aqui, até demorou um pouquinho mais de 15 minutos, demorou até um tempinho. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa foi aqui minha humilde opinião, tá? Esse canal aqui é novo, se vocês quiserem ver eu falando de outra coisa, tem outro canal meu, que é um pouco mais diferente. Então esse foi o vídeo, valeu e foi.